bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do nosso novíssimo estudo, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Gente, como a gente está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, toda vez que vocês forem ver esse vídeo, fazer esse estudo, vocês podem, tá? E devem, tá? Pegar o copo de água e fazer o Evangelho junto, porque caso você não saiba, o Evangelho no Lar, ele, né, quando a gente faz o Evangelho no Lar, ele é utilizado, né, o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então é com esse livro que estamos estudando mesmo que é feito o Evangelho no Lar. Então, né, por que não juntar o útil e o agradável? Além de fazermos um estudo maravilhoso, né, a gente já faz um Evangelho no Lar e assim todo mundo sai feliz, todo mundo sai ganhando, tá? A diferença é que no Evangelho no Lar nós pegamos textos aleatórios, né? Não é algo seguido. Aqui a gente vai seguir certinho o estudo, né? Vimos no primeiro episódio um pouco da introdução e o primeiro capítulo, né? O primeiro texto do primeiro capítulo. E agora vamos para o segundo texto do primeiro capítulo, tá? Então ainda estamos no capítulo 1, tá? E hoje vamos no texto chamado Cristo, né? Estamos vendo aí os três pilares, que é de Moisés, né, Cristo e o Espiritismo. Então agora a gente vai ver sobre Cristo. Então já pega o seu livro caso você queira acompanhar. Gente, eu sempre falo, peguem um caderno, façam anotações, anotem no celular, enfim, façam anotações. Resumos são muito importantes, pois eles ajudam a fixar melhor o conhecimento em nossa mente, beleza? Galera, eu vou fazer a prece, tá? Pra gente iniciar. Peguem um copo de água, muito importante, tá? Porque os espíritos fluidificam e a gente inicia o estudo. Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de fazer esse estudo e fazer esse evangelho. Iniciamos agora, que assim seja. Bom, pessoal, igual eu falei pra vocês, né, hoje o texto é Cristo, tá? Gente, vamos lá. Ele começa falando aqui, né? Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Então, Jesus não veio destruir aquela lei de Deus que a gente viu no texto passado, de Moisés, né? Sobre Moisés, que tem tanto as leis de Deus quanto as leis que o próprio Moisés colocou. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu sentido verdadeiro e apropriá-la ao grau de adiantamento aos homens. Então, Jesus ele veio o quê? Desenrolar o que Moisés já tinha aberto, né? Então vamos fazer uma analogia aqui como se fosse um livro. Moisés tinha lido as primeiras páginas. Então Jesus veio para ler o miolo do livro, para poder ele fazer, né, as pessoas da época entenderem. Porque assim, gente, não adianta vir e tacar um monte de conhecimento na cara das pessoas se as pessoas não têm capacidade ainda, para pessoas que ainda não têm capacidade de compreender. Certo? E isso é por conta do espírito, não é? Não quer dizer que as pessoas da época eram burras. Não, gente. Inclusive, a gente vê muitos espíritos que passaram na Terra nessa época que eram inteligentíssimos. Só que a gente está falando aqui de inteligência intelectual. E o que Jesus veio mostrar é a inteligência moral. Então, tem uma diferença. Então, o espírito daquelas pessoas ainda não era muito atrasados moralmente. Tá? Hoje ainda somos atrasados moralmente? Somos. Mas estamos muito, muito melhor. Nunca estivemos tão bem, na verdade. Por mais que não pareça, gente, mas é verdade. Tá? Mas agora imagina 2000 anos como não era deplorável o estado de tudo como era, as pessoas, a vida, enfim. As pessoas elas não sabiam o que era empatia. Elas não sabiam o que era amor. E Jesus veio para, né, mostrar essas leis de Deus para elas. Bom, continuando. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, tanto no conteúdo quanto na forma. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não lhes podia ter dado uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando, está aí toda a lei e os profetas. Então, em relação às leis impostas por Moisés, também Jesus modificou, né? Porque essas leis, Moisés, ele adaptou também conforme as questões da época, as pessoas. Então, quando Jesus veio, ele pegou e foi mudando, foi adaptando, né? Tanto o conteúdo quanto na forma. Ele combateu, inclusive eles falam aqui, ó,
abusos das práticas exteriores e das falsas interpretações, porque desde sempre, gente, nós temos falsas interpretações sobre as questões bíblicas, as questões cristãs, né? Infelizmente acontece isso. Então Jesus veio para combater tudo isso, tá? E ele ainda reduziu a estas palavras, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que é, né, o maior mandamento, que Jesus mesmo fala. Ainda Jesus aqui, gente, olha só que interessante. O céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o último jota. Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, fosse praticada na terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e as suas consequências, pois de que serviria estabelecer essa lei se fosse para o privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, são todos, sem distinção, objeto da mesma dedicação. Então, gente, na época, como ainda existe hoje, havia muita divisão. Então, assim, tinha os escravos e tinha as pessoas que mandavam nos escravos, tinha pessoa de cor, pessoa, né, sempre com muito preconceito, né, sempre existiu, existe até hoje. E é isso que a gente tem que combater, né? Então, Jesus, o que ele quis dizer com isso? Que essas lições, elas têm que ser praticadas por todos os povos. Não é só pelas pessoas ricas, não é só pelas pessoas pobres, não é só pelos pecadores, né? É geral, todo mundo tem que aderir esses ensinamentos de Jesus. Então ele está falando aqui que o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido, ou seja, enquanto a terra não ir para frente, enquanto os humanos, né, não caminharem, não quiserem evoluir, a gente vai ficar meio que, né, as coisas vão estar evoluindo, mas vão evoluir mais lentamente. Então, quanto mais a gente se esforça, mais a gente se dedica para aprender os ensinamentos de Jesus, e não só aprender, porque é muito fácil ler um livrinho, tá? É aplicá-las, as coisas ainda a gente vai ter que esperar, tá? Claro que mais cedo ou mais tarde tudo vai ser cumprido, isso é óbvio, tá? Mas a gente tem que fazer a nossa parte para adiantar aí ao máximo que der, tá? Uma coisa, gente, que eu quero recomendar aqui para vocês. No livro Há 2000 anos, tá? Ele conta a história de alguns servos, de alguns espíritos que passaram na Terra, como Pôncio Pilatos, e pega a história de Jesus. E ele tem a radionovela disponível no YouTube. Então eu recomendo muito, muito, se você quer conhecer um pouco mais da história de Jesus, quer ver a história desses espíritos vivendo nessa época, bem na época de Jesus, tá? Eu recomendo muito que vocês coloquem aí no YouTube radionovela Há 2000 anos, que é uma obra de Chico Xavier, tá? Pra quem não sabe. E ouçam, tá? Porque, assim, é divino e complementa esse texto que estamos lendo, tá? Então, eu acho, assim, maravilhoso. É tão legal, né? Saber que as obras espíritas, elas vão se completando. Por isso que é tão importante a gente estudar. Então, gente, venham esse vídeo que vocês estão vendo agora, que é o meu vídeo. E aí, depois, vocês vão no YouTube e digitem radionovela Há 2000 anos e escutem, tá? Vocês vão amar e é divino, é maravilhoso, tá? É bem legal. É como se fosse um filme, só que você escuta, tá? Continuando aqui. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, apenas com a autoridade de sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que tinham anunciado a sua vinda. Sua autoridade vinha da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Então ele veio cumprir, né, também. Gente, isso também agora eu vou ter que falar de um outro livro, não tem como não citar esse livro. O livro A Caminho da Luz, no primeiro texto, tá, já, o primeiro e o segundo texto, se não me engano, ele fala sobre Jesus. E fala que os espíritos puros, porque caso você não saiba, não é só Jesus o único espírito puro que temos, né? Existem outros espíritos. Reuniram-se para poder discutir sobre as questões do planeta Terra. E eles só reuniram-se 2 vezes. A primeira é quando o planeta Terra começou a ser formado, né, começou todo esse processo, que é o que vemos até hoje, né, que o planeta Terra vai desenvolvendo, vai evoluindo. E a segunda vez foi sobre a vinda de Jesus à Terra. Então não foi algo pequeno, tá? Foi algo grande. Jesus na Terra, gente, pelo amor de Deus. Só quem estuda, quem sabe o tamanho da grandeza de Jesus. E sim, ele veio para a Terra.
Então, de fato, que ele veio para cumprir as profecias que tinham anunciado a sua vinda, sua autoridade e também sobre a sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Olha só que interessante, gente. É ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá. Então, de fato, ele veio mostrar como é a forma da gente se purificar mais rápido. A forma que a gente possa viver a experiência terrena, que é uma experiência muito curta, tá, gente? É uma escola. Lembre-se toda vez quando vocês acordarem. É uma escola que é uma experiência temporária. E ele veio mostrar como a gente pode passar da melhor forma possível por essa experiência. E por último, pessoal, ele fala aqui, ó. Jesus não podia dizer tudo. E em relação a muitos pontos, conforme ele mesmo disse, limitou-se a lançar os germes das verdades que não podiam ainda ser compreendidas. Então, gente, como eu disse no começo, não adianta você tacar um monte de questão, um monte de conhecimento, um monte de coisa, se a gente não está preparado, entendem? Da mesma forma, pessoal, que hoje a gente tem um conteúdo muito vasto sobre o Espiritismo, né? Hoje em dia temos as obras de Kardec, as obras de Chico Xavier, entre muitas outras obras maravilhosas. Mas vocês acham mesmo que só é aquilo que está nas obras? Não, pessoal. Existe mais muito mais de coisas que a gente nem sequer imagina. Porque nós ainda não estamos em condições de entender, de compreender as grandezas de Deus, as grandezas das questões divinas, né? Então, o que é nos dado hoje em dia, atualmente, é o que a gente consegue compreender. E nem todos compreendem, como dá pra ver. Senão, todo mundo do planeta Terra já teria entendido sobre a espiritualidade. Mas a gente vê que é realmente a minoria que, né, se preocupa e que entende, que compreende, que vai atrás de estudar e de entender. Então, era a mesma coisa na época, né? Jesus não poderia vir falar de reencarnação e de vida após a morte. E, né, gente... Quando vocês pegam para escutar há 2000 anos, vocês veem os governadores, né, Pôncio Pilatos, enfim, outros governadores, falando, tipo assim, que é absurdo esse cara estar falando, né, que todo mundo é igual. Tipo, como assim eu vou ser igual ao meu escravo? Tipo, entende? Gente, olha o nível do orgulho das pessoas da época. Então, se eles não conseguiam aceitar nem ser comparado com, por exemplo, os escravos e outras pessoas, imagina o Jesus chegar falando de reencarnação, de diversas vidas e, né, e, enfim, entre muitas outras coisas que hoje em dia sabemos. Então, não teria como ele fazer isso. É claro que muita coisa ele falou por parábolas, então ele deu ali uns resquícios, por exemplo, sobre a reencarnação. Tem uma passagem muito legal que eu gosto muito, que ele fala, se eu não me engano, mais ou menos assim, tá? Não vou falar exatamente como. Ele fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E essa frase, não nascer de novo, ele quer dizer sobre reencarnação. Inclusive, iremos ver aqui no Evangelho sobre isso, tá? Então, tipo, ele teve algumas passagens que ele fala, né, sobre a reencarnação, ele fala sobre algumas questões, mas ele não conseguiu ir muito além disso, porque, de fato, as pessoas elas não estavam preparadas, né? Mas faz parte. Bom, pessoal, por hoje é isso. Vimos sobre Cristo, tá? Semana passada a gente falou sobre o Moisés, eu recomendei o filme Príncipe do Egito. Gente, todas essas recomendações, gente, que eu tô fazendo, elas são maravilhosas, tá? Vai por mim. Me ouçam. Vocês vão gostar, tá? Então, se você quer entender um pouco mais sobre a história de Moisés, ver uma animação muito bem feita, muito bem produzida, eu recomendo o Príncipe do Egito, como eu falei no episódio passado. E agora, para você saber um pouco mais sobre a história de Jesus, né, entender, compreender mais, eu recomendo a Radionovela Espírita, tá? Que tem no YouTube gratuitamente, tá? Há 2000 anos, que é um livro, né? Você pode ler também, quem prefere ler, é que eu acho a radionovela muito mais legal, mas você pode ler também o livro Há 2000 anos, de Chico Xavier, e também eu recomendo o livro A Caminho da Luz, que também é de Chico Xavier. Beleza? Gente, até semana que vem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem o like, o comentário, ativem o sininho e compartilhem esse vídeo, pois divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade.